Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje nós vamos bater um papo com o preparador físico Harrison Muse, um profissional de grande gabarito que vem para nos ajudar, né, para agregar muita coisa, né, em nossos conhecimentos. Então vai ser um prazer poder estar batendo esse papo com ele e vamos aproveitar o máximo possível. Beleza? Então, esperamos aqui, já iniciamos o nosso bate-papo. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Ele tá aqui. Conectando. E aí, professor, tudo bem? Como é que tá, amigo? Beleza? Tudo bem. Professor, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Para mim é uma grande honra poder bater esse papo com você. Uma pessoa que eu não tenho um contato tão próximo como Uhum. gostaria, mas que eu já acompanho sua trajetória há um bom tempo. E quando que eu vim para Botucatu, tive ainda mais referências boas suas com o Tostão. Tostão fala muito bem de você, gosta muito de você. Sim. E para mim é um prazer imenso, viu, poder trocar essa ideia contigo, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Boa tarde a todos. Desculpa aí, eu cheguei aqui em cima, acabei de acabar literalmente uma live. Na verdade, por uns probleminhas até durou ali quase 2 horas, que eram dois convidados, então estou desde as 4 da tarde. Estou emendando já a terceira aqui e espero que a bateria do celular sustente aí para a gente conversar. O Tostão é um grande amigo, não só pessoal, a ele, a toda a família, né? Raquel, sua esposa, as filhas, então as nossas famílias se gostam muito, né? A gente criou esse elo aí que transcende as quatro linhas, né? O Tostão já parou de jogar, mas isso é o lado bom do esporte também, que a gente consegue fazer amizades sinceras e verdadeiras. Sabe que no meu início eu vi muito que isso não era possível, que no meio do futsal, do futebol era só trairagem, que você não tinha amizades verdadeiras e que isso é uma grande bobagem, né? Eu tenho ótimos amigos aí que eu construí ao longo da minha carreira esportiva, sejam treinadores, sejam jogadores, fisioterapeutas, e a gente consegue sim transcender. Obviamente que a gente precisa saber diferenciar quando tem o ambiente de trabalho, né? Eu com o Tostão já briguei várias vezes com o Tostão, dando treino para ele, já xinguei ele, me xingou de volta, e a gente saiu bravo um com o outro, então isso nunca impediu a gente de ser amigo, porque a gente não pode separar tem que separar, perdão, o pessoal do profissional, né? Perfeito. Até aproveitando, professor, essa sua fala do seu início, tudo, se você puder contar um pouquinho para a gente como que você iniciou no futsal e com um pouquinho da sua trajetória, que eu sempre faço essa pergunta para que todos possam conhecer lá a sua essência, lá a sua origem, como tudo começou, para depois a gente emendar uns outros assuntos aqui no nosso bate-papo. Não, perfeito. Primeiro, então, eu sou autor independente, sou autor do livro Futsal, a Ciência da Preparação Física, tá? De autoria Muito bom. minha, do Fábio Nakamura e do Felipe Rabelo, tá? Já já eu coloco aqui nos comentários, quem tiver interesse em adquirir o site, já faço isso agora, que é o futsal.loja2.com.br. Eu sou graduado em Educação Física pela Gama Filho, comecei em 94, me formei em 97. Depois eu fiz uma pós em treinamento esportivo e posteriormente uma outra em fisiologia do exercício. Posteriormente, eu fiz outros cursos de capacitação, de extensão. Na verdade, a gente não para nunca de estudar, né? Então eu tento sempre estar me atualizando, vendo o que está acontecendo de novo, seja na parte metodológica quanto tecnológica. São dois aspectos importantes quando se fala em preparação física. A minha primeira equipe foi o Tio Sam, do Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca, em 97. E de lá para cá, no Tio Sam, Clube Comarim em Teresópolis, Plage de Castellón na Espanha, Vasco da Gama. Aí eu trabalhei com basquete no Vasco e futsal também, né? Meu início, aliás, foi no basquete, não foi no futsal. Depois eu volto para o basquete em determinado momento. Trabalhei na Associação Carlos Barbosa de Futsal, Carlos Barbosa, por 10 anos. Seleção brasileira, seleção japonesa. Atualmente eu sou preparador físico da seleção da Romênia,
trabalhei no futsal italiano nos meus 3 últimos anos e meio, em 2 equipes distintas, no Napoli e no Éboli. E até aproveitando, professor, você comentando já da sua trajetória, me explica só um pouquinho para a gente como que era a preparação física lá no início, no seu primeiro trabalho. Como que você pensava a preparação física naquela época? Como que eram seus trabalhos voltados para o futsal naquela época? Bom, destacar que no Tio Sam, que foi minha primeira equipe que participou da Liga Nacional por muitos anos e que deteve a hegemonia do futsal do Rio de Janeiro, naquele momento o Tio Sam tinha 7 títulos consecutivos, estadual e metropolitano no Rio, né? Então era a equipe de maior investimento, de melhor estrutura. Naquele período eu não tinha o compromisso e a responsabilidade de determinar o que seria feito. Eu ainda estava estudando educação física, depois eu me formei e fiquei como auxiliar de preparação física nessa equipe, em 98 já. Então era, vamos dizer, tudo teoricamente mais fácil. Eu fazia aquilo que me mandavam. Obviamente eu propunha algumas coisas e às vezes era acatado, mas muito pouco, na verdade eu era muito jovem, muito inexperiente com o esporte, então tudo era um universo muito novo, então na verdade eu trabalhava mais efetivamente assim, quando a equipe viajava, e aí eu não viajava com a equipe, ficavam 2, 3 atletas que não foram relacionados, e eu ficava para dar treino para eles, e aí muitas vezes, tanto o professor Diego Venegas quanto o Verdini, que eram os preparadores físicos, né, um em cada ano, eles diziam, olha, faz esse tipo de trabalho, ou às vezes falavam, não, fica à vontade, dentro de um conceito, por exemplo, trabalha força, potência com eles, mas você fica à vontade para criar. Então ali foi meu primeiro grande laboratório, para começar a pôr em prática algumas coisas, ter uma ideia de volume, de número de repetições e séries, etc. Então era dessa maneira. Já em 99, no Comari, que foi a primeira equipe com o professor Fernando Malafaia que eu pude trabalhar em carreira solo, aí eu já tive que organizar todo um contexto. A minha escola, eu sou formado na Gama Filho e pela base de treinamento que eu tinha e os estudos que tinham naquela época, era um modelo de periodização clássica, que hoje é incompatível totalmente com a realidade, ou seja, dentro de uma periodização clássica, você imagina um grande ciclo anual, vamos imaginar aí, de final de janeiro a metade de dezembro, então a gente tem cerca aí de 11 meses, e a gente distribui as principais competições ao longo desses meses, e determina as cargas de treinamento, respeitando o princípio da interdependência volume-intensidade, ou seja, quanto mais alto o volume, menor a intensidade, quanto mais alta a intensidade, menor o volume. E tentando atingir picos de performance previamente a essas competições. Só que isso no futsal atual é impensável, no esporte moderno isso é impensável, não é só no futsal, principalmente modalidades coletivas. Então hoje a gente periodiza, eu acabei de eu estava entrevistando 2 profissionais do Atlético Paranaense, do futebol profissional, falando sobre isso, que a gente periodiza praticamente semana a semana. Eu posso imaginar blocos curtos de preparação, onde dentro de um período de 2 meses, por exemplo, eu tenho meus objetivos que eu quero atingir fisicamente para aqueles 2 meses, mas isso é semana a semana. Eu não tenho como prever hoje o que vai acontecer daqui a 15 dias, daqui a 20 dias com a minha equipe, porque eu estou fadado a um erro muito grande, porque eu dependo do que aconteceu na semana anterior, se tiveram lesões ou não, a carga agudo-crônica que aconteceu nessa semana, então tem uma série de fatores que influenciam. Então a preparação física, se a gente pegar num contexto histórico, aí eu estou alongando a minha resposta, porque não é só o trabalho do professor Harrison Muse, é o trabalho é a preparação física em si, que ela evolui num contexto histórico. No passado, a nossa grande influência, até porque o primeiro curso de educação física ele é oriundo da Escola de Educação Física do Exército, na URCA, né, onde era a antiga Universidade do Brasil. Então, eram exercícios calistênicos, exercícios de repetições com peso corporal. Então, era baseado muito nisso. Não tinha uma especificidade, existia uma base geral para todas as modalidades, baseada em corridas longas de baixa intensidade. Depois percebeu-se que para as modalidades começou-se a estudar a demanda fisiológica de cada modalidade, ou seja, o que o jogo de cada modalidade pede, em termos de distância percorrida, de intensidade, de acelerações, e aí tudo se tornou muito mais específico. Então a gente tem todo um contexto histórico para analisar essas evoluções. Isso não parte de uma coisa só, entendeu? Isso não parte só o professor Harrison trabalhava dessa maneira, não.
houve toda uma evolução tecnológica e metodológica também. E até aproveitando, professor, essa explanação sua, como que sempre foi a sua busca por esses conhecimentos? Que você teve esse laboratório lá no início, hoje a informação ela é um pouco mais facilitada, né? Devido à informática, tudo. Mas no início, geralmente, era mais complicado, né? Como que foi sempre a sua busca? Como que você se fascina, assim, para ir buscar informação? O que te deixa inquieto? Que você fala, pô, lá atrás eu tinha dificuldade, mas eu buscava isso. Ou o meu laboratório é o que me dava embasamento para saber o que era certo e o que era errado, lá atrás. E aí hoje o que te deixa inquieto? Fala, não, eu preciso ir buscar isso. Preciso fazer intercâmbios com alguns outros profissionais de outras modalidades, mesmo sabendo que algumas coisas são diferentes, porém algumas coisas eu posso poder também tá agregando dentro da minha maneira de trabalhar e tudo mais. Como é que você sempre viu isso, professor? Bom, eu, para começar, eu sou um curioso por natureza, né? Eu gosto de perguntar as coisas, eu não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de me expressar. Eu, por exemplo, eu falo inglês, espanhol e italiano. Em nenhuma dessas línguas eu sou fluente a um ponto assim de falar, eu falo como um nativo. Então, assim, inglês porque eu estudei boa parte da minha vida e por vivências de viajar bastante, então eu falo, eu tenho um bom vocabulário, eu tenho mais dificuldade, eu não tenho uma pronúncia ótima, eu tenho que melhorar muito no aspecto da pronúncia. Porém, eu não tenho vergonha de falar se eu estou fora, se eu tiver que perguntar. Eu cheguei na Itália, no meu primeiro dia, eu já estava falando italiano com a minha equipe, porque eu já estudava, eu tive uma base no Brasil. Obviamente, eu não tinha um vocabulário vasto, eu não tinha, vamos dizer, uma colocação de um tempo verbal de uma forma correta, porque é um idioma difícil. Porém, isso nunca me impediu de chegar e me comunicar, seja perante um grupo grande ou uma pessoa só. Tem pessoas que bloqueiam, que se sentem que têm um conhecimento de um determinado idioma e que têm vergonha de falar, porque vai falar, as pessoas vão rir de mim, ou eu não vou fazer uma adequação das palavras com o tempo verbal correto e tal. Eu nunca tive isso. Então, isso acho que sempre me ajudou. Por outro lado, um amigo está até brincando se eu estou recebendo por hora para fazer live, sei que eu não estava mentindo para você, porque eu estou emendando a terceira já. E assim foi. Então, eu sempre fui um curioso. Então, na época da faculdade, as pessoas têm que entender que vão ter muitos jovens que, de repente, não vão nem saber o que está falando. Que eu estou falando no sentido assim, pô, o que é fax, né? O que é linha de escada? Então, assim, o que é mimeógrafo, né? O que é máquina de Xerox? Pô, Xerox não, porque ainda se usa muito. Mas assim, em 94, quando eu comecei na faculdade, até 97, a gente não estava na era da internet, né? Então, o que a gente tinha de acesso na faculdade eram as apostilas, né? Os professores deixavam as apostilas, tinha uma sala lá, que era uma espécie de escritório, você ia lá, eu quero a apostila do professor tal, pagava lá, já tinha aquela cópia pronta, então você tinha ali trabalhos que eram cópias de slides, tinham algumas coisas, mas era tudo com muito pouco artigo científico, na verdade. Então tinha muito empirismo, mesmo dentro da faculdade. Aí tinha os livros, né? Os livros sempre existiram, só que o livro você tem que entender, ele tem uma defasagem, né? Então o livro, quando é publicado, o meu já não passou tanto nesse processo, porque a literatura científica ela é muito dinâmica hoje em dia, eu vou chegar lá, mas então não era fácil você ter acesso à informação. Para você ter acesso a um artigo científico mais recente, era só as pessoas que assinavam os periódicos, as famosas revistas científicas. Então, você veja bem, o artigo ele era publicado, ele saía numa determinada revista, se fosse estrangeira, em língua inglesa, essa revista era enviada para o Brasil, às vezes o processo, desde que ela foi lançada para chegar para você, era mais de 2 meses. Então, a gente já tinha uma defasagem grande. Né? E aquele artigo que às vezes ele foi publicado no ano passado e aquela revista só publicou no ano seguinte. Então, hoje a literatura científica ela é muito dinâmica. Você pega artigos toda hora. Tem pessoas fazendo isso muito bem, simplificando esses artigos para todo mundo, entendeu? Então, assim, traduzindo esses artigos em vídeos de 5 minutos, que é o caso do pessoal da Sport Science Web, do meu amigo Fábio Nakamura, do Bruno Travasso, do Renan. Tem pessoas que fazem infográficos, tem um francês que é um fisiologista, que ele faz isso, que é o YLM Sport Science. Ele faz isso de uma forma magistral, que ele bota infográficos que você vê um artigo científico no infográfico, e aí você tem correlação com a prática. Então tudo isso hoje é muito dinâmico.
Aí vem a troca com os colegas, sempre foi fundamental, você trocar com colegas, com profissionais de outra área, então não necessariamente do futsal. Essa semana que eu estou fazendo nas minhas lives é exatamente isso. Eu estou convidando, eu segunda-feira falei com um preparador físico da NBA, um brasileiro que trabalha no Denver Nuggets. Ontem falei com um fisiologista do Comitê Olímpico. Hoje 2 profissionais do futebol. Amanhã um profissional do voleibol de praia, do Praia Clube. E na sexta-feira o outro profissional do futsal. Então, assim, essa troca ela é muito enriquecedora para ambas partes. Eu consigo passar dentro da minha realidade algumas coisas que são relevantes para esses profissionais que estão em outras áreas e eles também estão agregando muito para mim. Então, essa troca é fundamental. E fazer cursos, né? Cursos são fundamentais. Quem quer estudar, não só hoje a gente tem as modalidades EAD, né, que facilita muito, mas eu particularmente gosto de não passar muito tempo sem estar dentro de uma sala de aula. Eu acho que é uma das melhores maneiras de se aprender estando ali na sala de aula, ouvindo o que a pessoa tem para dizer e trocando com meus colegas que estão do meu lado, que muitas vezes a gente vai para um curso e fala assim, pô, aquilo que o cara falou, às vezes a realidade dele é muito distante da minha. Às vezes um colega que está do meu lado, ele me dá uma informação que ela é muito mais pertinente e útil para a realidade que eu estou vivendo naquele momento, né? Então, o processo de ensino-aprendizagem é um contínuo, ele não acaba nunca, ele não tem início, meio e fim, ele vai para a vida inteira. Perfeito. E com tudo isso, professor, como é que você enxerga hoje uma planificação de pré-temporada, né? Porque muitas vezes essa é a maior dificuldade, às vezes, para quem está começando, até mesmo para alguns profissionais, né? Que em algumas outras situações, aqueles que não têm uma equipe realmente tão profissional, às vezes semi-amadora, tudo, às vezes é um pouco complicado. Mas como que você planeja o seu início, a sua pré-temporada numa equipe? E eu vou até aproveitar a pergunta para fazer uma outra. E como que você sugere também que seja essa planificação, essa periodização, quando que você pega um trabalho no meio do caminho, né? Que são 2 situações totalmente distintas. Como que você separa, professor? Tá. Deixa eu só te fazer uma pergunta, desculpa porque eu não te conheço bem, a gente está se falando a primeira vez assim, vendo um ao outro. Você tem formação em educação física ou Sim, não? Sim. Não, sim, só eu para sou entender que às gratuito. vezes até determinado contexto de linguagem, né? Só para compreender. Tá, bom, então só primeira coisa, acho que eu já respondi previamente. Questão Uhum. de periodização, ciclos longos de treinamento dentro do futsal é impensável, tá, pessoal? Então não tem como planejar, imaginar aquelas curvas de picos de performance, depois as desacelerações, ou seja, aquele destreinamento pós, pós um pico de performance para gerar uma nova supercompensação. Isso na teoria é muito bonito, mas na prática a gente não vai conseguir isso para períodos longos, tá? A gente consegue sim periodizar para ciclos curtos, de uma semana, de 15 dias, de 20 dias. Muitas vezes o meu ciclo de treinamento ele é programado para 20 dias. Então, pensando numa pré-temporada, a primeira coisa que nós temos que entender, e eu já pequei muito nesse aspecto, mas eu não me culpo, porque era o momento, era aquilo que eu acreditava, era aquilo que eu tinha de informações, era aquilo que a maioria dos colegas faziam, então eu não me martirizo por isso, mas vejo que poderia ter feito melhor em alguns aspectos, é o quê? Primeiro, a pré-temporada ela não é a salvadora de todos os problemas, de todo a salvadora da pátria, tá? Imaginar que 30 dias de pré-temporada, que é a média que as equipes de futsal costumam ter, 30, 40 dias até competir oficialmente, que tem amistosos no meio, que só o que se faz na pré-temporada vai ser suficiente para a temporada inteira. Não vai ser, tá? Cargas exageradas na pré-temporada, eu já pequei quanto a isso, treinando inclusive em alguns momentos em 3 períodos, também não vai ser o que vai determinar essa carga exagerada, chapou, vou dar aquele volume, aquela intensidade alta, eu vou criar uma bagagem, um lastro para o meu atleta, também não vai ser. Eu corro risco de lesionar o meu atleta, eu corro risco de gerar uma sobrecarga desnecessária, até porque eu tenho que performar o ano inteiro. Eu não posso me permitir escolher momentos para performar, visto o calendário como é. Agora, você vai perguntar para mim, professor, mas você consegue manter teu time no ápice, então, a temporada inteira? Não, eu não sou milagreiro. As cargas vão oscilar, a performance da minha equipe vai oscilar. No futebol, no futsal ainda não tem estudos, no futebol existem estudos nas principais competições do mundo em que
a performance costuma cair das equipes com 3/4 de competição. Então, a partir da metade, no terceiro semestre ali mais ou menos, no terceiro trimestre, perdão, é onde costuma as equipes ter uma oscilação devido já ao acúmulo da temporada, enfim, já muitos jogos, etc., o desgaste natural. Então, assim, isso a gente não consegue determinar. Então, esse é um conceito da pré-temporada. Organizar uma pré-temporada, amigo, vai depender de a equipe que você está, quantos dias você vai ter de preparação até o primeiro jogo oficial da temporada. Tem equipes que se apresentam, falando do futsal, já tem uma Taça Brasil logo de cara. Hoje mudou, a Taça Brasil tem sido mais no meio do ano, falando da divisão especial. Antigamente, eu tive época que eu me apresentei com 20 dias, teve equipes, o Felipe Ronde, que estava participando aqui, não sei se está ainda, treinador do Arapac da República Tcheca, ele estava na Sueva, se eu não me engano, eles se apresentaram no início de fevereiro, a Taça Brasil era no final de fevereiro, eles tiveram 20 dias de preparação e já foram para uma competição duríssima como a Taça Brasil, de nível nacional alto, e além de tudo competindo todos os dias, onde você em 7 dias faz 6 jogos pelo menos. Então assim, tudo vai mudar de acordo, o Felipe está dizendo aqui exato, tudo vai mudar de acordo com o que você tem, com o teu calendário, com as competições. É importante ressaltar, cara, que não é igual para todo mundo, o que é bom para mim não é bom para todo mundo. Eu, quando estava em Carlos Barbosa, que é uma equipe altamente qualificada que, na maioria das vezes, chega nas principais competições, quando eu digo chega em semifinal, chega em final, muitas vezes, mesmo não tendo um alto investimento, Carlos Barbosa chega, porque no esporte a gente sabe que tem essas coisas, tem o peso de uma camisa, tem a tradição, tudo isso conta, no final das contas, assim, não é só a qualidade técnico-tática. Quando eu estava em Carlos Barbosa, o tipo de preparação era uma. Por quê? Daqui a pouco eu tenho competições de estadual no início da temporada que eu vou ignorar aquelas primeiras partidas. Mas não porque, professor, estou desrespeitando o meu adversário ou porque eu acho que eu vou chegar lá e vou ganhar de qualquer maneira. Não. O jogo é jogado dentro das 4 linhas. São 5 contra 5. Porém, eu sabendo que eu tenho uma equipe que tem uma qualidade técnico-tática superior, que eu tenho um staff altamente qualificado, de treinador, de preparador físico, de treinador de goleiro, de fisioterapeuta, que eu tenho uma equipe que me dá todo o suporte que eu preciso, de suplemento, de organizar uma logística de viagem que me permite deixar o meu atleta mais descansado, eu sei que mesmo em determinadas situações, eu vou chegar naquele jogo lá, posso não estar tão bem fisicamente, mas eu vou estar técnico-taticamente, eu vou suprir aquela condição, entendeu? Então, tudo isso vai influenciar na pré-temporada. Então, não tem como eu determinar para vocês, eu acho que seria levando da minha parte um modelo único de pré-temporada. O que é ideal? Bom, é ideal fazer 15 dias treinando 2 períodos. Eu já mudei muito esse meu conceito. Antigamente, isso não é muito longe. Eu não permitia meus treinadores treinar com bola do primeiro, segundo, terceiro dia. Muitas vezes os 5 primeiros dias era só treino físico. Hoje já tem bola desde o primeiro dia. Eu já treino com meus treinadores na Itália, faço físico de manhã e de tarde, já tem algum elemento bola, seja de adaptação, seja de um conceito tático mais paradão, né, que não seja muito intenso, que a gente sabe que primeira, segunda semana a gente não pode permitir algumas intensidades máximas, então tudo isso vai variar. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas a questão da pré-temporada ela é muito complexa, como é a questão da periodização. E até aproveitando, professor, essa sua fala, tem algum período assim que, como a gente está se referindo à pré-temporada, algum indício assim, a partir de quantas sessões que de repente você já pode colocar uma sessão com bola visando a finalização? Porque passar, fazer algumas situações que nem o professor já explicou é tranquilo, mas a finalização é um movimento complicado, né, em período de pré-temporada. Como que o professor planeja essa situação de, por exemplo, às vezes o treinador querer passar alguma situação que tenha finalização, você indica ele, ó, beleza, a partir do 4º treino, ou a partir na segunda semana, que a gente vai fazer, primeiro vamos preparar eles aqui para colocar essa situação. Como é que é essa conversa? Bom, deixar um abraço aqui para o Lucas Cruel, que entrou na live aqui, o Lucas que é um fera aí também da área da educação física, preparador físico, trabalha com atletas do mais alto nível aí, né, no futebol profissional. Um beijão aí pro Lucas. Bom, cara, essa também é uma pergunta que ela parece simples, mas não é. Vou te dar um exemplo assim, ó. Fui praticante de capoeira por muitos anos, né? E aí o seguinte, a gente preconiza em qualquer atividade, né,
qualquer sessão de treino que ela tenha início, meio e fim. O que é o início, meio e fim? A gente tem aquecimento, onde a gente prepara o organismo para receber cargas maiores, que seria a parte central do treinamento, seja com o treinador, seja um treino físico, e depois teria a chamada volta calma, que hoje é discutível também, tá? Mas vamos lá. Vamos imaginar numa academia, né? Na academia, o sujeito chega lá para treinar, o que ele faz? Ele vai aquecer, né? Ou o cara chega já, deita no supino e já coloca lá 100 quilos e levanta aquela carga. Normalmente ele aquece. Seja, antigamente se fazia um aquecimento muito global, o sujeito ia para a esteira, né? Correr ou ia pedalar, fazia um aquecimento global e depois ia para os equipamentos. Hoje tem muitas formas. O cara pode ir no próprio supino, por exemplo, aquecer. Eu posso realizar movimentos balísticos antes, e depois no próprio supino, ao invés de colocar 100 quilos, coloco só a barra, por exemplo, executo lá 15 a 20 repetições, aqueço de forma específica e vou depois para a minha série. Existem N maneiras. Onde eu quero chegar? Se pegar na capoeira, a capoeira também parte desse princípio. A gente tem dentro de uma sessão de treino de uma capoeira, você tem os aquecimentos, tem muito exercício voltado para flexibilidade também, né? Porque é uma valência muito importante, determinante para a capoeira, e aí você começa, né, a ter a parte mais intensa, até chegar no final do treino, o que é a roda, que é o momento mais intenso. Aí o camarada está lá na Bahia, deitado debaixo do coqueiro, aí sem fazer de modo pejorativo com o baiano, com o povo nordestino, mas o sujeito está lá debaixo do coqueiro, né, relaxado lá na Bahia, aí ele, pô, tomando aguinha de coco, tá lá, encostado a cabeça na sombrinha. Aí, pô, ele escuta, né? Daqui a pouco ele tem, aquele berimbau tocando, né? O cara levanta, já chega dando um salto mortal, já pede passagem, entra na roda, faz movimentos altamente anaeróbicos, de força, potência e tal. E aí tu fala assim, putz, mas esse cara não lesiona como? Eu estou defendendo que seja correto? Não. Eu estou defendendo que você tenha que aquecer, preparar e tudo mais. Quando é o momento para você finalizar? Bom, vai depender. Se você vai fazer um treino com bola, que envolva competição, seja um mini-jogo, campo reduzido, seja a quadra inteira, qualquer treino que o treinador vai fazer, que tem um goleiro, você vai falar para o seu atleta que ele não pode chutar no gol, você vai matar o seu treino. Pô, o princípio do jogo é fazer gol. Você vai falar, pô, uma vez tem um treinador até famoso, eu não vou falar o nome dele, que diz que ele fazia um treino aí que não podia fazer gol no treino. Eu gostaria de ouvir a explicação, qual é o sentido disso aí, que era proibido fazer gol, mas tudo bem. Mas assim, pô, então como é que eu vou dizer para um atleta não finalizar? Agora, fazer um treino analítico de finalização, que envolva muitas repetições, então, ou seja, fazer aquelas sequências que tu sabe que no final da sessão, cada atleta vai ter realizado lá, sei lá, 30 finalizações cada um, que tem um volume alto, preferivelmente não menos do que 2 semanas. Não menos do que 2 semanas. Eu gostaria até mais. Porém, assim, isso não tem embasado pela literatura dizendo assim, olha, isso está escrito lá em algum lugar, isso nós não temos. Teria até que ser feito algum estudo, porque vai depender de quanto que você deu de carga prévia de força, de treinamento de força, potência e preparo prévio, o lastro fisiológico dos seus atletas, quanto tempo ele teve de férias, se ele se cuidou nas férias. Às vezes o cara, pô, na Itália o cara pode chegar a quase 3 meses de férias, já pensou nisso? Uma equipe da Série A na Itália, que foi eliminada e não vai para o playoff, ela em abril, início de abril, ela já acabou a atividade dela, o camarada só vai voltar a treinar final de agosto. Às vezes pode chegar a 4 meses de férias. Se ele não fizer nada durante as férias, esse preparo vai ter que ser muito maior antes de eu liberar um cara desse para fazer um treino, vamos dizer, analítico de finalização, porque eu vou ter que dar um preparo muito maior para ele. Felizmente os atletas, a maioria tem se cuidado nas férias, tem buscado, né, se cuidar mais para não sofrer tantos efeitos da pré-temporada. Então também, professor, vai depender de uma série de fatores. Eu não tenho como te afirmar, mas numa linha geral, se o atleta tem uma boa base, aí eu estou falando a minha experiência, tá? Se ele tem uma boa base, a partir da terceira, da quarta semana aí, seria um momento para ir soltando essas atividades. Deixar aqui também um abraço para o Flávio Barcelos, que está em várias lives minhas, cara. O Flávio, que é um amante aí do futsal, um baita profissional também, amigo. Deixar só um abraço para ele aí que está participando. Agradecer a todo mundo que está aqui, o Cabral entrou aí, o Batata, muita gente bacana aqui. O Zico, ó. Professor, até aproveitando, né, essa sua fala, vou fazer a pergunta do professor Thiago Flauzino, físio. Ele pergunta assim, Harrison, o que você utiliza de testes para tentar diminuir o risco de lesões?
E até vou aproveitar, né, nessa pergunta, eu deixei passar aqui na outra que eu fiz, e quando que você já pegou algum trabalho no meio da temporada que você Ah, não perdão. consegue fazer esses testes, e aí o que que você procura identificar para poder dar sequência? Sim. Bom, primeiro eu respondo duas em uma aí, né? Agradecer a pergunta. Teste físico para mim não é fundamental. Já foi durante um bom tempo fazer uma bateria de teste mais longa, mais ampla. Eu acredito muito mais em monitoramento de cargas. Eu acho que é muito mais efetivo. Você consegue ter uma resposta imediata. Testes, muitas vezes você testa e não retesta. Se você não retesta, não tem sentido, porque você pega aquele ponto basal, onde o atleta vem de férias. Perdão que estou soluçando um pouco aqui. O atleta vem de férias, como o Zico está colocando aqui. Tem atletas aí com a pandemia, pode chegar a 4 meses sem estar treinando. 5, a gente não sabe quando vai voltar. Então, assim, aí eu pego o teste, pô, tá todo mundo mal pra caramba, né? O cara tá 5 meses sem treinar, eu tenho o ponto zero dele. Aí eu treino, obviamente o cara vai melhorar. Mas se eu não retesto, qual o sentido disso aí? Aí se eu faço uma bateria de teste e eu só retesto isso em 2, 3 meses, porque não dá para fazer toda semana, até porque os testes, a maioria são máximos, né? São muitos testes são máximos, tem uma exigência alta, não faz sentido, porque em 1 a 2 meses muita coisa pode acontecer e eu não tenho como interferir até que eu saiba a resposta daquele teste. Bom, fiquei sabendo a resposta daquele teste, pode ser que aquelas carências já até foram corrigidas e eu não sei, porque eu só vou saber quando retestar de novo. Então, é muito complicado. Então, por isso que eu não acredito. Não digo que seja errado. No meu livro mesmo, tem um monte de testes que nós recomendamos e que dão opções para o leitor, né, poder aplicar, porém, eu não vejo como mais necessário. Algumas avaliações, principalmente de início de temporada, e para quem entra em meio de temporada, são fundamentais para mim, que são avaliar desequilíbrios, assimetrias e desequilíbrios musculares. E aí vai depender de que cada um tem. Eu posso usar, por exemplo, isocinético, teste isocinético, eu posso usar a avaliação funcional do movimento, como um FMS, como o I-Balance Test, que é o teste em Y, que eu posso avaliar assimetrias e desequilíbrios musculares. Tem várias. Quem tem um dinamômetro portátil, que não é um isocinético, também pode avaliar essas assimetrias e desequilíbrios. A partir daí, nós conseguimos atacar esses desequilíbrios e tentar trabalhar nessas correções. Muitas vezes eu usei, professor, uma simples fita métrica, de não ter recurso nenhum, pegar uma fita métrica e verificar a perimetria, se existiu uma diferença considerável, acima aí de 2, 3 centímetros, que a gente sabe que as diferenças são naturais, e tentar atacar essas assimetrias dessa maneira. Então, existem várias maneiras. Então, no meio de temporada, eu não considero chegar no meio de temporada, você chega já no meio da temporada, já tem uma mudança de metodologia, que quando você substitui um profissional, tem outro que trabalhava de uma forma diferente, cada um tem a sua maneira. Você vai pegar e tirar uma semana para fazer teste, por exemplo, é muito complicado. É muito complicado, até porque normalmente, se você muda no meio da temporada, você está no decorrer da competição. A competição não está parada. Alguns casos sim, até teve a parada do futebol ano passado, na época da Copa América, né? Até houveram algumas mudanças de comissão técnica nesse período. O próprio Jorge Jesus chegou no Flamengo um pouco antes dessa parada. Para ele, para o seu staff, foi fundamental, né, ter esse tempo de avaliar algumas questões, sejam elas físicas, sejam elas técnico-táticas, para poder trabalhar, mas nem sempre vai ser assim. Beleza. O professor André Tadeu, ele pergunta para você, professor Harrison, então na Itália e na Romênia você não usa ergo e nem teste de lactato? Sim, uso ergospirometria. Normalmente, nas minhas equipes no Brasil, meus últimos 14 anos, praticamente, 13 anos, em Carlos Barbosa, na Copa Grill e em outras equipes, eu sempre tive acesso a laboratórios, tá? Início de temporada. Então, as equipes avaliam, tem uma rotina no Brasil, as equipes de Liga Nacional principalmente, elas levam as equipes para o laboratório. Veja bem, uma coisa é a avaliação pré-participação esportiva, ou seja, a avaliação do estado de saúde geral do meu atleta antes mesmo que ele comece a praticar atividade física. Isso eu não abro mão, isso é fundamental. Exames cardiológicos, seja no repouso, no esforço, tem que ser feitos, tá? Principalmente nesse aspecto. Aí tem exames ortopédicos, avaliações com fisioterapeuta, com ortopedista, avaliações odontológicas, nutricionais,
dentro daquilo que cabe no bolso da sua equipe e que a tua estrutura te permite, ok? Então isso vai variar de estrutura para estrutura. Eu adquiri um espirômetro meu próprio, então já não dependo de ter que ir para um laboratório, até porque na Itália, as equipes que eu passei, e nenhuma equipe do futsal italiano, ou uma só, se eu não me engano, vai para laboratório para fazer teste de captação direta. Os clubes consideram isso como um gasto, tá? Então eu tenho meu próprio espirômetro, eu faço com a presença de um médico. O VO2 máximo, por si só, ele não é o determinante para mim, ainda que a gente saiba, no meu livro eu falo sobre isso, que ter um VO2 na casa dos 55 mililitros para o futsal é um ótimo valor, porém isso não é o determinante. Ter um VO2 mais alto ou mais baixo não vai determinar a performance atlética do jogador, porque os componentes são muito mais anaeróbios que aeróbios dentro de uma partida de futsal. Se a gente pensar na demanda fisiológica, sistema energético predominante. Bom, os testes para mim são determinantes para determinar algumas cargas de início de temporada e conhecer melhor o meu atleta. Com o teste de captação direta, com uma ergospirometria, eu consigo determinar velocidade máxima atingida, velocidade para o limiar 2, velocidade para o limiar 1. Então, se eu quero prescrever um treino na academia, na esteira para o meu atleta, por exemplo, e eu sei que o limiar 2 dele é na casa dos 16 km por hora, eu tenho parâmetro já para trabalhar e eu também detecto nesses testes a frequência cardíaca máxima, que eu uso uma aplicação que é o PolarTeam, para monitoramento da frequência cardíaca. Olha aí, o PolarTeam. Team é a operadora telefônica, PolarTeam. Tá vendo a questão da pronúncia? Então, é isso aí. Então, assim, com o PolarTeam a gente consegue monitorar em tempo real. Então, se eu tenho a frequência máxima do meu atleta, eu posso jogar lá dentro da aplicação e ter uma frequência real que não aquela baseada pela idade. Então, eu uso sim ergospirometria, lactato eu não utilizo. O professor Gabriel Galian, ele pergunta assim, e esses testes em atletas que estão retornando de lesão? Não seria importante para ver o nível que está para retomar um trabalho com grupo? Como que você trabalha, professor, quando que um atleta está retornando de lesão? Qual que é o procedimento Não, correto? Assim? teste não é fundamental para o atleta que está retornando, não, até porque dependendo da lesão dele, às vezes um teste máximo não é o adequado para o momento, né? Por exemplo, um atleta que vem de uma cirurgia de cruzado, por exemplo, por mais que ele já tenha cumprido todas as etapas da reabilitação clínica e funcional dele, né? Porque a gente tem que lembrar que no esporte, principalmente, isso na vida também, tá? Mas no esporte a gente tem que pensar em reabilitar a função, não é tirador, então tem que recuperar a função do atleta. Muitas vezes submetê-lo a um teste máximo eu posso ocasionar uma outra lesão muscular, enfim. Mas algumas avaliações, sim, de desequilíbrio muscular, assimetria. No caso aí de um exame isocinético, por exemplo, um cara que volta de uma recuperação de cruzado, daria um dado bacana, mas não só cruzando com outros dados, né? Isso vai sempre junto ao fisioterapeuta. Então, a etapa de return to play, que seria o pós-lesão, ela é em conjunto, ela não é só o preparador físico que determina, né? Então vai depender do tipo de lesão. Tem lesão que não vai precisar de avaliação nenhuma. Às vezes o cara parou 15 dias porque teve uma lesão muscular de grau 1, por exemplo. Teve um microestiramento ali, rompeu um pouquinho, ele ficou afastado por 15 dias, mas nesse afastamento ele não parou de treinar. Ele só não estava treinando integralmente com a equipe. Muitas vezes ele está treinando parcial, às vezes está treinando só fora, na academia, na piscina, enfim, fazendo trabalho de força. Então vai depender do nível de lesão, da lesão dele, da gravidade, né? E o que vai ser determinante não é o teste só, uma série de avaliações que são feitas, né? Como eu falei, se ele recuperou a função, por exemplo, observar uma marcha, se ele não manca, se ele não tem movimentos compensatórios, se quando ele vai correr em linha reta, se ele está compensando, ele não pode progredir para uma mudança de direção. Enquanto ele não recuperar a corrida em linha reta sem estar compensando, para que eu vou botar elementos que são muito mais intensos com mudança de ritmo e direção se ele ainda está compensando a marcha dele em linha reta? Então, uma série de parâmetros que a gente considera aí, repito, vai da estrutura de cada um. Eu, felizmente, no Brasil, sempre tive físios ótimos do meu lado que me deram uma grande ajuda, né? Então, ter um bom fisioterapeuta nesse aspecto aí é fundamental. Pô, perfeito. E para mim poder, quando que eu recebo um atleta, professor, o primeiro componente que eu preciso trabalhar nele é a força que fala que é a base, né? Fazer uma base nele para depois poder trair sim trabalhando outras valências. Como é que você vê?
você vê que primeiro o trabalho a ser desenvolvido, a gente precisa dar carinho nessa valência da força, para depois poder ir desaguando para outras coisas mais específicas ali. Como que é feito esse trabalho, agora falando de valências físicas? Pô, só tem pergunta do vestibular, né? Eu acho que quem responde essas perguntas aí passa no concurso, né? Então, assim, são complexas, cara. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, pô, tá fugindo da resposta, ou enrolou e não respondeu. Bom, eu, particularmente, volto na questão da periodização. Se a gente pegar um modelo clássico, o modelo clássico ele preconiza que a fase básica ela corresponde a 1/3 de toda a temporada, ok? Se eu imaginar que toda a temporada ela tem 60 semanas, tá? Estou falando um número alto aqui, no futsal isso não chega, tá? Vai de 40, 50 semanas aí. No Brasil até pode chegar sim, porque os calendários são mais longos. Mas se eu imaginar 60 semanas, eu teria 20 semanas na fase básica. O Matveev, que é o grande idealizador da periodização clássica, ele preconiza nos livros dele, eu tenho vários aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tem uma estante ali. Ali tem livros da minha esposa também, da área de moda, mas tem um monte de livro do Matveev ali dentro. Ele diz o quê? Que na fase básica você trabalha as valências ou capacidades físicas básicas. O que isso corresponderia? Que no futsal, por exemplo, eu estaria trabalhando resistência muscular localizada, força dinâmica, resistência aeróbica, já falei RML, e outras valências básicas. Somente na fase específica que eu trabalharia as valências específicas para o futsal. Veja bem, isso quer dizer que com 20 semanas eu já posso ter jogado a Taça Brasil, já posso ter jogado a Supercopa, já posso ter jogado 15 jogos da Liga Nacional, 10 jogos da Liga Nacional, porque a gente joga 2, 3 vezes por semana, e eu ainda estou na fase básica. Você acha que é impensável, você acha que é pensável, se pode pensar num modelo de preparação como esse para o futsal, para modalidades coletivas? É impensável. Aí vamos lá para o futebol, pontos corridos. Você tem que performar o ano todo. Quem vai brigar na Libertadores, quem vai brigar por título, quem vai brigar para não ser rebaixado, quem vai brigar por uma zona intermediária, tem que performar o ano inteiro. Porque eu não posso me dar o luxo de falar, olha, nas 10 primeiras rodadas eu vou estar bem para ganhar gordura, depois nas próximas 10 temporadas, e por aí vai, rodadas, não tem como pensar nisso. Aí voltando na questão da força, considerando que eu, na maior parte do tempo, eu trabalho com atletas de alto rendimento, ou seja, que estão nas competições mais altas, Série A do futsal italiano, primeira divisão na Espanha que eu trabalhei, seleção da Romênia que joga eliminatória para a Copa do Mundo, joga as competições europeias, equipes que jogam para brigar por títulos estaduais. Então, assim, eu tenho que pensar que o meu atleta ele já tem um lastro de uma temporada para outra, mesmo não tendo trabalhando comigo, mesmo que ele tenha tido o período de férias, ele tem um lastro acumulado ao longo dos anos, que os atletas começam com 4 anos de idade, com 8 anos de idade, com 12 anos de idade, então ele já tem um lastro acumulado. Preciso trabalhar resistência muscular localizada? Não. Preciso trabalhar força dinâmica em alguns casos? Não. Eu já tenho um preparo prévio, o que eu faço sim, na pré-temporada, uma readaptação do todo o sistema neuromuscular. Então, seja carga neural, seja qualquer tipo de carga, aguda ou crônica, que eu vou realizar, eu faço uma readaptação. A primeira semana jamais é a mais intensa, a segunda semana o bicho já pega mais um pouquinho, na terceira semana, de fato, que eu consigo ter já uma carga um pouco mais elevada, porque eu tenho que promover uma readaptação devido à inatividade prévia do período de férias. Mas o lastro acumulado já me permite pular algumas valências, tá? Então, força na nossa modalidade, a gente tem que pensar em força para gerar potência. Hipertrofia é importante, força pura é importante, mas eu tenho que pensar em força para gerar potência. E aí, força de movimentos horizontais, quando eu digo força, não é só levantar peso, entendeu? Então, tem várias maneiras de treinar a força gerando potência. Com implementos, com cintos de tração, dentro do próprio jogo, enfim, tem N maneiras de se treinar isso aí. E até falando de força em especificidade, professor, depois dá para fazer um paralelo também, eu vou colocar só como um exemplo para poder a gente conversar. Hoje, o funcional, um pouco mais específico, sem ser na academia lá, é o mais recomendado, ou a junção dos dois, uma complementando a outra. Exercícios livres, né? Exercício livre se torna um pouco para atleta melhor, sim. Ou trabalho de academia. Como é que é feito isso, professor?
Tá, primeiro só falar que tem um colega comentando aqui, aí vamos para Yuri Verkhoshansky, aqui tem Verkhoshansky, tem Platonov, essa turma aí, a escola russa, ela foi muito importante, não é a única, mas ela tem uma referência muito forte até hoje no treinamento esportivo, né? Tem uma cultura ainda que é muito forte da escola russa e muitos conceitos eu utilizo até hoje, para alguns é defasado e tal, mas eu associo sim com a escola americana que está muito em evidência hoje, mas tem várias escolas. Eu só vou te pedir, professor, que eu vou ter que, deu uma hora de live, eu vou ter que encerrar, tá? Porque eu já estou na terceira Não, fica seguida, tranquilo. anotando minha voz, eu estou gravando o curso online também, então eu já estou Fica falando, eu tranquilo. tive uma reunião com outros dois colegas de preparação física 1 da tarde, então é só te pedir essa gentileza, tá? Vou tentar responder dentro do possível. Questão de força funcional, força em academia, são conceitos que vêm e estão vindo para ficar, e a gente tem que entender que a gente não pode cancelar o passado. Então, por exemplo, uma cadeira extensora não serve para nada? Na minha opinião, não é assim. Serve, tem sua valia. Agora, é específico para eu gerar, para eu transformar aquele gesto para um movimento que acontece no futsal? Não. Um movimento uniarticular, onde eu estou sentado numa cadeira fazendo uma extensão de joelho, não é específico para um gesto, para reproduzir um gesto que acontece no futsal. Ao passo que se eu realizo um agachamento, principalmente se os agachamentos unipodais, que seriam os agachamentos búlgaros, por exemplo, eu tenho uma transferência em termos de gesto e dos músculos que estão sendo utilizados, trabalhos multiarticulares, para o gesto é muito mais específico, eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, assim, eu acho que uma mescla, ela dá um ótimo resultado, tá? Então, eu gosto de trabalhar, seja a questão da força funcional, mas eu trabalho dentro da sala de força também, com alguns equipamentos, como leg press, como cadeira extensora, eu não discrimino, não. O único equipamento que eu realmente estou cortando bastante, em alguns poucos casos eu tenho utilizado, é a cadeira flexora. Tá? Eu utilizo muito mais o exercício excêntrico, aí não só a flexão nórdica, como outras variações, stiff, deadlifts. Então, eu tenho utilizado, porque a gente sabe que no caso não só da prevenção de lesão, quanto em performance, né, a ação excêntrica ela é muito relevante dentro da modalidade, né, e não tanto a força concêntrica pensando em posteriores. Mas, repito, quem usa uma cadeira flexora para fortalecer a cadeia posterior da coxa, está errado? Não, não está errado. Pode ser usado tanto de forma isolada como de forma complementar a outros exercícios. Pô, bacana. Até aproveitar aqui, professor, para fazer uma pergunta para você. Você, como você trabalhou em vários lugares, me despertou aqui uma curiosidade. Tem alguma coisa muito marcante de cada tipo de atleta, assim, da cultura dele? Por exemplo, do japonês, que você já trabalhou, ali na Romênia, na Itália. Que diferença, assim, o que a gente pode se dizer física da Valência que você detectou nesses lugares, assim? Então, porque eu falo assim a grosso modo, né? A gente imagina, por exemplo, no Japão, a única coisa que você tem que estar tranquilo é a questão da velocidade, muitas vezes, porque eles correm muito. Sim, E aí, fazer um paralelo, assim, só para sim, sim. mais a nível de curiosidade mesmo. Não, não, isso é bacana, porque os fatores culturais, né, quando a gente fala em cultura local, que você vai para um outro lugar, isso se refere a uma mudança de cidade. Eu saí do Rio de Janeiro para Carlos Barbosa, eu sou carioca que gosta de andar de Havaiana, gosto de estar com o corpo bronzeado, adoro o sol, o mar, entendeu? E vim para Carlos Barbosa, Serra Gaúcha, totalmente oposto, frio, úmido, pô. Então, assim, um contexto totalmente diferente. A pessoa, o aspecto cultural da região tem uma influência muito forte europeia aqui, né? Principalmente dos italianos, né? Mas tem também de alemães, de outras nacionalidades. Então, é um contexto totalmente diferente. O modo como o gaúcho trabalha é bem diferente do carioca, mas não em metodologia por si só, que hoje tudo está muito globalizado. Então, esses aspectos a gente tem que compreender. Quando a gente sai de um país, do nosso país para um outro, não é só a questão do idioma, da comida, tem esse aspecto também. O Felipe, por exemplo, que estava aqui com a gente, treinador do Arapac, o jogador tcheco, ele é um jogador muito forte fisicamente, ele tem uma base muito boa, porque os tchecos praticam esporte desde cedo, e vários esportes, não um só. Então eles têm um acervo motor muito grande, que no Brasil, na verdade, nosso acervo motor é pobre, né? Porque a gente vivencia poucas modalidades, a educação física muitas vezes é aquela coisa, né, do vôlei da queimada para menina e do futsal e do basquete para o menino, não tem uma gama muito ampla, tem uma série de questões aí que, enfim, daria tema para outras aulas, mas assim,
Então, esses são aspectos. Então, assim, o Felipe lá, por exemplo, ele sabe que ele já tem uma base de força muito grande, uma estrutura, numa complexão física grande. Daqui a pouco ele não queima muito cartucho com aquilo ali, ele parte para atacar outras valências que são mais carentes. Pô, daqui a pouco esse cara é forte, mas é lento. Ou ele é potente, mas é pouco resistente. E aí vamos trabalhar. O asiático, de um modo geral, posso falar até mais do japonês. O japonês, ele é muito veloz, magro, alto, tem um biotipo assim, muitos casos com pouca massa muscular, não todos, mas comparado com outros atletas de futsal com outras praças. Então, esse é um aspecto que tem que se atacar. Para ele, a questão da hipertrofia é um pouco mais relevante. Eles gostam muito de alongar, de flexibilidade. Cara, tinha atleta que, juro, meia hora antes de começar o aquecimento de jogo, os caras ficavam se alongando, fazendo vários alongamentos estáticos. Eu ia lá falar pro cara, não, mas eu já vou fazer. Hoje eu já nem uso alongamento estático na minha rotina. Né, eu uso 2 ou 3 ali mais de lombar e tudo, para soltar um pouquinho, né, desbloquear um pouco, mas uso só alongamentos dinâmicos. Mas você viu os caras alongando, aí, pô, claro, tu vai falar, não adianta, eles gostam, eles se sentem bem, então você tem que respeitar, entendeu? Não é você chegar lá, radicalizar e falar, não, assim tá errado, porque o artigo científico está dizendo, não, não vai ser assim. Então tem isso. Na Espanha, eu aprendi muito com a questão da disciplina tática. Hoje o Brasil já evoluiu muito, mas eu peguei 99, 2000, quando eu fui para lá, o jogador brasileiro tinha muito essa cultura, eu sou bom de bola, eu resolvo no 1 para 1, né? Quando o bicho pega, até hoje isso acontece em algumas equipes, não todas, obviamente, do futsal brasileiro, quando o bicho pega, começa a ir muito para 1 para 1, né? Ó, libera a ala pro Leandro Lino lá, como exemplo, né? Que é muito habilidoso, e deixa ele pro mano lá para desequilibrar a defesa, que é uma estratégia, isso é uma estratégia também, isso não deixa de ser. Mas na Espanha eu vi muito a questão da disciplina tática, da obediência, e no meu trabalho também. Então, esse foi um aspecto muito legal. Na Romênia, cara, eu tive ainda pouco contato, porque eu não vivo o dia a dia de clube, mas também tem fatores culturais que influenciam. Por exemplo, muitos jogadores, isso pode ser um choque, tem muito jogador na seleção que fuma. Então, isso é uma questão que no Brasil hoje praticamente você não vê mais. Você via lá no passado, nos anos 80, 90, hoje você vê ainda jogadores que fumam, por mais que você mostre, é importante, é um fator cultural deles, com a questão da bebida, o leste europeu de um modo geral, você falar pro cara que ele não vai tomar uma cerveja, esquece. E uma cerveja dos caras, meu irmão, é um tulipão aqui os caras bebem 4, 5 daquilo, para mim eu fico bêbado, pros caras não faz nem cosquinha. Eu trabalhei com sérvio e com croata na Itália, pô, os caras bebiam 4, 5 chopes de 500 ml, meu irmão, pô, os caras tava normal, porque na cultura dele, primeiro que é barato, cerveja é barata e tem muita tradição no almoço, na janta, beber, entendeu? Mas não é que, pô, significa que o cara seja um bêbado, um embriagado que chega bêbado na sessão de treino, não é isso. Mas tem os aspectos culturais que você tem que levar em consideração. Perfeito. E para a gente encerrar aqui, professor, fazer uma última pergunta, para você, qual que foi a importância, né, dos equipamentos, né, e dos produtos tecnológicos, né, que hoje estão em grande evidência? Assim, eu falo para a questão prática mesmo ali de significância mesmo, porque muitas vezes as pessoas utilizam mais por usar, mas não sabe Sim, realmente a importância daquilo. Então, para a gente poder estar encerrando com uma última pergunta, como sim. que o professor vê essa importância? Pô, eu gosto muito de analisar o contexto, né? Por isso que muitas vezes eu me alongo na resposta, porque eu gosto de pegar o contexto todo, né? Assim, a evolução do treinamento esportivo, ela se dá de forma metodológica, de uma forma muito clara, então, principalmente se a gente transferir para o futsal, redução drástica de volume e muita atenção para a intensidade. Tanto é que a palavra da moda do futebol é falar o quê? Intensidade. Treinar com intensidade, intensidade. Acabou, em boa parte, isso ainda existe, mas em boa parte existe, acabou, perdão, a questão de treinar 2 horas, 2 horas e meia. Hoje as equipes treinam 1 hora e meia, contando já o aquecimento, a questão de preparação, de foam roller, liberação miofascial. Agora vamos pegar um aspecto cultural que é legal linkar. Na Rússia, por exemplo, muitas equipes fazem 2 horas, às vezes 2 horas e meia. Por quê? Quem mora em Moscou, trabalha em Moscou, o trânsito lá é infernal. Então você leva 2 horas e meia para chegar no seu local de trabalho. 2 horas, porque tem trânsito todo dia. Então, assim, cara, vou pegar aqui rapidinho, blackout aqui, rapidinho, tá? Porque, Tranquilo. deixa eu ver Estamos aqui, faltando
um pouquinho mais de 5 minutos, viu, professor? Fica Tá tranquilo. bom. Cara, só ver se eu consigo acender a luz aqui. Só pegar o carregador, que aqui eu tô sem luz no quarto. Peraí. É, Tranquilo. corrido. Deu alerta aqui, ó. 30 segundos para acabar a bateria. Beleza. Tá. Tá legal aí? Tá legal, professor. Tá, eu tive que tirar o fone agora, não sei se está dando para ouvir bem. Então, assim, ó, Assim. na Rússia, então, as equipes acabam tendo que, como eles não conseguem treinar 2 períodos, eles têm que tentar fazer tudo numa sessão só, então eles acabam alongando um pouco mais. Mas os treinadores têm consciência que não adianta tentar fazer 3 horas e compensar porque você não treina 2 vezes por dia e matar os atletas, porque vai ser pior. Então tem esse aspecto, tá? Então a evolução metodológica foi muito grande, mas a tecnológica ela é muito mais veloz, né? Em tudo, em todos os segmentos, né? Como eu falei, se pensar um tempo atrás, como eu estava na Espanha, eu ligava do orelhão para minha família. Hoje eu tenho um celular na minha mão que eu faço uma chamada de vídeo contigo, assim eu faço com o meu familiar em qualquer parte do mundo. Então a evolução tecnológica ela é importante, só que você frisou um aspecto. Ter a chamada perfumaria, que a gente chama na educação física, ou seja, você tem um implemento tecnológico para dizer que está usando aquilo ali, não vai servir para nada. Muitas vezes pode ser um marketing ali para o profissional, dizer que está mostrando, mas o importante é que realmente você entendeu o contexto por trás daquilo ali. Então, assim, eu tenho planilha para o percentual de gordura, mas eu tenho que entender a fórmula daquele autor, o porquê, correlacionar aquele protocolo de percentual de gordura se realmente é válido, se eu vou ter valores de referência, então tudo isso é importante, né? Eu gosto bastante de tecnologia, eu sou um apaixonado, não utilizo mais porque o futsal a maioria das equipes não permite, né, porque não dá, em termos de investimento, você falar assim, olha, eu quero um sistema de monitoramento indoor, como o ImoPro, que é o equivalente a um Catapult, porém que monitora indoor. Se eu não me engano, até o Catapult tem sistema indoor também, mas um sistema que custa aí por ano 120 mil. Qual equipe de futsal vai te falar? O cara fala, pô, amigo, 120 mil eu faço um time e jogo estadual. Pô, você tá maluco? Então, assim, pô, então, qual equipe vai te permitir isso aí? E muitas vezes, a grande maioria, cara, o que acontece, o investimento é nosso. Então, o próprio profissional investe. Então, eu tenho a minha plataforma de força, eu tenho meus monitores de frequência cardíaca por Bluetooth, isso foi um investimento meu. Quando a equipe consegue me dar, bom. O lado bom disso aí é que quando eu saio de uma equipe para outra, eu não dependo de ninguém. Eu tenho aqueles materiais que eu considero relevantes e levo. Agora, por exemplo, eu quero adquirir um push para trabalhar com treinamento baseado em velocidade, com VBT, né? Velocity Based Training. Isso vai ser um investimento meu. O equipamento aí que está na casa dos 300 a 400 dólares, se comprado nos Estados Unidos, mas é meu. Onde eu for, eu levo. Mas a maioria é uma realidade diferente. O futsal tem essa realidade, então eu gostaria de ter mais alguns recursos tecnológicos, não muitos, porque eu acho que ter muito também o cara acaba se atrapalhando. Outro contexto é que os preparadores físicos costumam ser sozinhos, eles não têm um auxiliar, não têm um fisiologista junto com eles, então você tem um aparato muito grande e não poder usar também é um pecado. Nós temos que ter responsabilidade, né? Eu peço para o meu clube comprar um material, e daqui a pouco o cara percebe. Teve equipe, até que eu já trabalhei, que eu soube, que os caras compraram iPad, compraram fita H10, 10 fita H10 e ficou encostado lá, porque bem outro profissional não usou, então a gente tem que ter uma responsabilidade com aquilo que a gente está pedindo para o clube comprar também, porque a gente sabe que no futsal é duro, né? O dinheirinho aparecer é complicado. Verdade. Professor, falta menos de 1 minuto e meio. Eu quero te agradecer por toda essa correria aí que você fez aí para estar aqui com a gente, viu? Pô, muito obrigado mesmo, fundo do coração. Eu sei bem, eu acompanho o máximo possível o seu trabalho, assim, vi algumas lives suas, sensacional. Parabéns e obrigado por você proporcionar isso para nós, assim, que é sensacional. Então, muito obrigado, vou passar a palavra para você, você tem 1 minuto aí, tá bom? Estou me sentindo no Big Brother, tem 1 minuto para se defender agora. Pode, agora. Não, assim, não. Eu faço isso com meus entrevistados também, é normal. Não, eu só agradecer aí pelo convite aí, pelo carinho. As coisas são corridas, né? Procuro atender aí sempre que possível, né? Tenho recebido vários convites. Eu tenho as minhas lives também, agora eu estou até reduzindo, a partir da semana que vem eu estou fazendo, não vou fazer até nenhuma live minha, só vou participar como convidado, mas essa semana então deixo um convite, amanhã e sexta-feira às 4 horas, 2 lives aí, com Batata do Praia Clube Voleibol Feminino e sexta-feira com João Romano, preparador da Seleção Brasileira de Futsal. Muito obrigado a todos aí. Beleza, professor? Grande abraço. Valeu, até mais. Até mais.